Você bonita. Continuando o nosso papo, a gente está falando aqui de cérebro preguiçoso. Se é verdade? É verdade. A doutora acabou de dizer que sim, é verdade, o cérebro pode ficar mais preguiçoso. Agora, ultrapassar o horário de trabalho é bacana, é mostrar assim que você é de fato um ótimo profissional e que essas horinhas a mais a gente produz ou não adianta? Carol, tudo depende da função. Tem funções que realmente são vinculadas com o horário. Então, por exemplo, o indivíduo que atende o telefone, ele tem que estar lá no call center das 8 a meio-dia e depois, enfim, porque o serviço... E trocar o seu turno com outra pessoa. Porque o serviço implica em a pessoa estar lá e atender o telefone, por exemplo. Outros tipos de profissão, e muitas vezes até a profissão de médico, por exemplo, dependendo de qual que é a sua atividade, é difícil você conseguir colocar lá dentro de uma caixinha de horários, porque muitas vezes, dependendo do produto final, você vai gastar muito mais tempo ou muito menos tempo. Entendi. Então você trabalharia por produção, né? Enfim, tem uma tarefa, tanto faz se você levar 1 minuto ou 10 horas. O problema é ter a tarefa pronta. O interessante é o empregador ter essa noção. Então, por exemplo, pessoas que trabalham com criação, não adianta nada você deixar o indivíduo socado no estúdio 10 horas. Talvez não saia, você pode espremer, não vai sair nada de lá. Às vezes precisa de ter tempo para poder ter aquele insight. Às vezes trabalhou 1 minuto e foi o suficiente para o produto final. Então, de fato, não é assim. Pessoas que trabalham demais, muitas vezes... empresas, assim, que batem o cartão. Que bate cartão e tudo. Mas muitas assim, vezes não, eu preciso ficar até mais tarde, porque ninguém da minha área foi embora ainda. Então, se eu for embora primeiro, vai pegar mal. Sabe aquela história? Sei. Isso é péssimo, pode porque, pode ser prejudicial. Primeiro, se a pessoa de fato faz isso, porque tem um ganho secundário, o ganho secundário não é nem o trabalho em si, é mostrar, ou seja, fazer ali um social. E, não é legal isso. Entendi. É lógico que a motivação, o desempenho da pessoa para o produto final, que é o trabalho, vai ser pequeno, porque ela já não está ali com aquele foco principal naquela atividade. E muita gente, então, que trabalha fora de casa, também pode ter o cérebro preguiçoso por não estar, mesmo que no trabalho, fazendo algo diferente. Sim. Se você faz seu trabalho todo dia da mesma maneira, igualzinho, não muda absolutamente nada, isso também é ruim. Olha, hoje é um dia especial, que você está voltando. Hoje também é dia 13 de maio, não é isso? Que é a libertação dos escravos, E dia de Nossa Senhora de Fátima. Sim. Então, vamos libertar os nossos cérebros dessa escravidão mental. Ou seja, ninguém manda você fazer tudo igual a todo momento. Você mesmo pode colocar desafios diferentes na sua própria atividade rotineira e estimular seu cérebro de uma forma nova, de uma forma que seja interessante, desde você mudar o caminho, desde você mudar o formato que você desempenha a mesma tarefa. Isso é um segredo, é só seu. Ninguém precisa saber disso. O produto final é a execução da tarefa, mas você pode fazer isso. Então essas são algumas dicas que a pessoa pode adotar no dia a dia e fazer então com que o seu cérebro funcione melhor. Agora, ter mais contato com pessoas, estar em contato com mais gente, conversar com outras pessoas, isso também estimula o nosso cérebro? Isso estimula. Mas... Depende do assunto. Depende do assunto. E depende Fofoca não, e depende da forma que você de fato tem o contato com outra pessoa. Se for um contato verdadeiro, que de fato você preste atenção no que o indivíduo está falando, percebe? Misture com as suas ideias, imagine possibilidades, é fantástico. Mas muitas vezes para você ter um contato desta qualidade, é preciso ter tempo. Tempo que geralmente a gente não tem no dia a dia. Então talvez ter menos parceiros de troca, mas quando tiver de fato, que ela seja intensa. Entendi. Que uma conversa tenha começo, meio e fim e você possa levar um produto final dessa interação e a pessoa que também gastou aquele tempo com você também possa. Absorver alguma coisa, uma conversa legal. Se percebe muitas vezes desacelerar, né? O mundo todo dá muitas facilidades e a gente vai no piloto automático a todo vapor. Eu sou completamente acelerada, tem que desacelerar. Em algumas situações sim. Não é fácil. Algumas situações sim. Em algumas situações sim. Qual o acelerar, quando você quer criatividade. Você entendi. percebe? Às vezes a velocidade do iPhone ou de qualquer outro aparelho, ela é boa por um lado, mas por outro te faz simplesmente fazer mais tarefas igual àquela. Entendi. E não alguma coisa diferente que é o que a gente está falando. Entendi. Ou seja, dá um espaço para você utilizar a sua intuição. Porque o que é intuição? É o cérebro funcionando ao seu favor, mas não no plano consciente. Ou seja, você não está pensando e alguma coisa está funcionando e você tem um palpite no final. Arriscar em alguns momentos também pode ser importante. Sim. Que é ouvir a intuição. Arriscar normalmente é ouvir a intuição. Sim. Né? E não simplesmente usar um produto pronto. Percebe? Olha, que interessante. Faz uma conta, vai lá no mercado, antes de entregar ali as coisas, você pode brincar com você mesmo. Olha, escolhi isso.
a minha conta vai dar mais ou menos esse valor, entende? Não precisa fazer a conta perfeita com vírgula e tudo. Mas só noção. Já é pequenos pensar, exercícios. não é uma coisa automática de pegar no supermercado assim, põe aqui. Sim. Do dia a dia. A gente vai muito no piloto automático, né? Olha, que interessante. Né? Agora sim, tem um outro detalhe que eu acho que está diretamente ligado ao nosso cérebro. E que em alguns momentos não é tão simples. O sono, por exemplo, no meu momento, o sono não é como antes. O sono não é o mesmo, nunca mais será. Você tem acordado muito? Ou não? Ele dorme bem, mas é claro que eu tenho uma mamada de madrugada, em determinado horário, normalmente umas 4h30, 5 da manhã. Ele vai bem até esse horário, depois tem aí dá pra gente dormir mais um pouquinho, né? Que é pra dar aquele finalzinho assim e sermos felizes. Mas é bem menos do que antes. Então, o sono, ele tem relação, assim, total com o nosso cérebro. Pode ajudar a desacelerar o cérebro quando você fica sem dormir muito tempo, muitas horas, ou não o suficiente? O importante é dormir cerca de 6 horas e 30 minutos a 7 horas por noite, no período escuro, principalmente. Né? Isso é o mais próximo do biológico, do normal. Sabendo que existem ciclos completos de quase 90 minutos. Então, se você, no intervalo das mamadas, você de fato conseguir dormir e ciclar todo... Porque o sono tem diversos fragmentos, né? Perfeito, você consegue repousar fisicamente. O melhor é que seja, mas se não for possível, né? Se você dormir meia hora, acordar meia hora, uma noite vai ser catastrófico, não pode ser. Agora, sem sombra de dúvida, o cérebro precisa de sono regrado, precisa de alimentação constante, de 3 em 3 horas, você não ter hipoglicemia nem hiperglicemia. É legal você continuar atividade física. São as 3 regrinhas que sempre funcionam para tudo, para o seu cérebro funcionar de forma adequada. Atividade física também, então? Também. Olha, atividade física entra em tudo, né? Também. De benefício. E não precisa ser muito. 30 minutos por dia, uma atividade aeróbica, alguma coisa que seja prazeroso. Olha que bacana. Percebe? Até rato de laboratório, quando a gente faz experimento com animal, eles têm lá aquele negocinho que eles ficam correndo. A rodinha. Por quê? Porque precisa simular a vida. E essas facilidades todas que a gente está falando aqui, que facilitam e deixam o nosso cérebro preguiçoso, elas extrapolam e vão para o físico também. Então, de certa forma, você não levanta mais para mudar canal, você já percebeu? Não. De TV? Você passou várias vezes o dedinho ali, mas você nem levanta e vai. É verdade. Até essa atividade física dentro de casa vai diminuindo. Olha, né? Aí a gente aborda um outro assunto interessante, que é a preguiça. Então já vamos falar da preguiça. Segura. Vou dar um recadinho e já volto.